Povo angolano, boa noite. Muito boa noite. É o vosso pássaro, que sempre aparece no nosso canal chamado Anane Congo. Anane Congo é um canal do Reino do Congo, onde explicamos a história do Reino do Congo, onde explicamos o passado do Reino do Congo, onde contamos o que aconteceu no povo Bakongo depois da independência, povo Bakongo que saíra de Angola para exilar fora, o povo Bakongo que regressaram em Angola depois da independência, que estão a regressar até agora. O trabalho feito pelo povo Bakongo fora de Angola, o sucesso do povo Bakongo, muita coisa. A razão deste canal é para ensinar, explicar, esclarecer o Reino do Congo ao povo angolano. E nós gostaríamos também saber o resto da história do povo angolano, que nós não tivemos conhecimento. Por exemplo, os que são da tribo, daquela parte do rei Matamba, também gostaríamos de ouvir, entender que alguém saísse a explicar o fundo, a história do rei de Matamba. Como que aconteceu? Veio da onde? E hoje está onde? Qual é a história? Se eles também saíram, fora onde? Onde isso começou? Como isso chegou em Angola? Porque Matamba é Kikongo. Mas não posso dizer se não ouvir primeiro a explicação e o nome do rei Matamba, onde veio o nome, quer dizer o que é. Ouvimos falar da rainha Nzingambandi. Nzingambandi e também Kikongo. Mas não soubemos quem foi a rainha Nzingambandi, de onde ele veio, qual é a história da rainha Nzingambandi, como que começou, é da onde. Queremos que o povo entenda, quando falamos da história, a história é importante. Muitas vezes eu falo, quando não tens terra em Angola, quando não tens tribo em Angola, não tens a língua, tu não és angolano. O porquê que eu falo isso? Alguns dizem, porque não, eu sou do Luanda. Não, você não pode ser de Luanda, porque Luanda é terra que pertence a alguém, a um tribo. E agora, essa tribo são donos de Luanda. E se você nasceu ali, mas tens até a tua tribo, não quer dizer você porque você nasceu lá e você daquela terra. Não é isso. Não vais me dizer que não, seu leão nasceu na floresta onde vivia elefante, ele agora é elefante. Não, ele é sempre leão. Nunca vai mudar, seja for o lugar do nascimento. É isso que dá a nacionalidade de uma pessoa. Você deve pertencer àquela terra. É por isso, quando chega no ritual daquela terra, eles vão querer saber o seu raiz. Se você, o seu clã, se você é mesmo daquela tribo. Para ele passar alguma coisa, ou você tiver autorização de tocar na qualquer coisa. Então, sendo angolano,
devemos ter orgulho de dizer que não, esse aqui é meu irmão, ele é Bakongo, esse aqui é o mundo, é meu irmão, esse aqui eu vou, porque você tem um conhecimento deles, de onde vieram. E você terá muita certeza e confiança de que não é meu irmão, porque sei a história dele. E o outro diz que você é angolano, nasceu em Angola, epa, você vai dizer que não é angolano, mas eu não tenho muita confiança, porque eu sei que no futuro você pode mudar. Porque você tem uma coisa dentro de si, que é do seu pai, da sua mãe, de onde vieram. E não gosto de ouvir as pessoas dizer, não, você está fazendo a separação. Isso acontece muito mesmo aqui, onde encontra-se muito racismo no nosso meio, quando estamos a debater, mesmo quando estivemos na universidade. Havia sempre aquela coisa dos brancos, quando ter conhecimento de alguma coisa, não vão querer explicar ao preto. Se você pedir ajuda, I'm sorry, I'm busy. Eles encontram qualquer desculpa. Mas se eles não entenderem, vocês vão ver, vão procurar até onde você mora para ele aparecer, porque ele quer aprender, você lhe ensinar. Daí ele esquece que você é preto. Ele entende que não, você entendeu, e ele vai mostrar que não. Ele esquece que é branco, para você ensinar. E na universidade isso acontecia muitas vezes. E havia sempre um preto entre nós que dizia que não. Se falar que não é para eles aí são racistas, porque naquela coisa eles não nos mostraram, fugiram. Há sempre um de nós para dizer que não foi o caso, pá, e sempre encontra desculpa. É isso também que está acontecendo no nosso povo. Estou a falar da história para o povo angolano aprender a história do povo do Reino do Congo. Para o povo angolano saber a diferença. Então, esse aqui é angolano Bakongo, o outro que está aí não é angolano. Essa é apenas a razão para me explicar a história do Reino do Congo. É para facilitar o povo angolano entender, fazer a diferença que esse aqui é meu irmão angolano e o outro está a inventar a ser angolano. Porque ele quer copiar o meu irmão. E você sabe que não, você sai e você fica. E se nós estamos a ensinar a nossa história, a contar a verdade que nunca foi contada ao povo angolano, por que o resto também explica para nós? Eu me lembro, em 94, o Dr. Genósio Malheiro Savimbi veio aqui na Inglaterra. Todos os angolanos da França, não sei de onde, vieram participar na reunião dele, no Chatham House. Vamos no banheiro mijar, chegamos aí, vimos o guarda-costas do Dr. Savimbi lá dentro. Ele também veio mijar. E estava lá o Eduardo Saldanha, que é o nosso irmão, também do norte. De repente, olha, ele diz, mas esse aqui é o Bento. Quem é o Bento? O Bento era o guarda-costas do Dr. Savimbi. Que veio com ele, que é o guarda-costas próximo. Os que são da UNITA conhecem que é o Bento. O Bento era o guarda-costas do Dr. Savimbi. Então, o Eduardo Saldanha também, que encontramos no quarto banho aí, que tá bem, dos brancos, como que é uma coisa grande aí, você pode entrar 5, 7 e entra muita gente lá para mijar. Somos todos homens. E ele também veio mijar. E um de nós, que é nosso irmão do norte, Eduardo Saldanha, que vai dizer, mas essa cara eu conheço, é o Bento. Eu disse, não, você vai dizer, ele é o guarda-costas do doutor, você não viu que não, ele está por trás do doutor Savimbi, guarda-costas dele, que vira já, não sei de onde, estão juntos. Eu conheço, eu nasci com ele, conheço. Você conheceu aonde? Mas estivemos no Congo, nascemos no Congo. Ele ia dizer, mas ele tinha razão. Aquele moço que era guarda-costas do doutor Savimbi é do sul, mas nasceu no Congo. E ele cresceu com Eduardo Saldanha até uma certa idade. E eles regressaram, ele foi parar não sei aonde. E depois era da UNITA e era guarda-costas do Dr. Savimbi.
E ele falava Lingala. E ele a mijar, a dizer nada. O Eduardo disse, não, eu conheço esse homem, eu cresci com ele me conhece. Então entra lá também alguém da UNITA, que era também um grande, e ele vai nos ouvir a conversar, ele vai dizer que não, ele fala Lingala. Ele também esteve no Congo. E ele nem vai, ele viu que esse moço nasceu, cresceu comigo, e nós ia discutirmos, e ele nem cumprimentou o irmão, disse que não é irmão, prazer, eu conheço, nascemos juntos. Ele não fez isso. Ele só saiu, foi-se embora. E o senhor que ficou lá também, grande também na UNITA. E ficou lá a nos explicar que não, claro, vocês têm razão. Quem está dizendo que não, ele que disse que não, nasceu, que disse que não. Ele nasceu no Congo, cresceu lá. Mas é angolano do sul. Afinal, o nome dele é Bento. Não conheço o nome da família, só lhe vi naquele dia, lhe vimos aí. E foi ele que disse que não, é o Bento, o nome dele é Bento. Então, o povo angolano, estou apenas a esclarecer. No Congo, havia lá também outra tribo, que não foram Bakongo, mas os congoleses, os zairenses, chamavam aquele tribo São Paulo. Se perguntaram o congolês, no Congo havia também o São Paulo. Não, ele dizia que São Paulo. São Paulo quer dizer São Paulo. E ele dizia, leia isso em português, em francês. São Paulo quer dizer São Paulo. É uma tribo que falava outra língua. Mas o congolês não sabia que não. Os que eles chamavam São Paulo, quer dizer São Paulo em português, eram angolanos, que era do Umbundo, o Vimbundo, o Quimbundo, que falavam só português. Depois aprenderam o Lingala, também ficaram a falar Lingala. Então o congolês considerava aquelas pessoas de São Paulo. Quer dizer, não são angolanos, mas são uma tribo de São Paulo. Mas São Paulo nunca existiu. Era apenas angolano do sul, de Quimbundo, o Vimbundo e outra tribo de Angola. É por isso, o povo angolano quer que alguns também, das outras tribos também, apareçam para contar a história do rei de Matamba, rei Matamba, da rainha Nzinga Mbandi, dos outros reis, rainhas, tribos. Isso facilita a história de Angola. Se as pessoas começarem a contar, porque o rei de Matamba, onde ele veio, como que ele instalou-se em Angola, como que foi a expansão daquela daquele rei, e daquele reino, não sei o que é, esclarecer, nós vamos aprender. Isso é aumentar o conhecimento do povo angolano. É isso que estou a fazer. Porque eu sei que angolano não são estúpidos, como dizia o português. Como pensa o português. O português fez que angolano não estudasse, o angolano ficasse num certo nível de educação. Mas havia angolano corajoso como do norte, Bacongos, e alguns de nós, o Quimbundo, por exemplo, o Vimbundo, o Umbundo, também que saíram. Né? Havia, por exemplo, o Dr. Savimbi, por exemplo, Chiwale, que foram parte do sul.
O Gato, por exemplo, o comandante Gato da UNITA, por exemplo, na FNLA havia Henrique Valneto, havia lá o velho que casou-se com a filha do velho Ordenoberto, o velho Pedro. São todos de Luanda, mas que foram parar no Congo, que são um mundo. Havia lá muita gente do Nambongo. O velho Chipenda, por exemplo, é do Sul, mas esteve no Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Então, nós devemos entender a verdadeira história de Angola. Enquanto o português ensinava que não estudaram, mas os que saíram foram estudar. Os Bakongo que saíram estudaram. Havia alguns que tinham ido, que saíram para Portugal, que o português levou, também estudaram. E nós devemos entender isso. E aquela gente regressaram, combateram para a independência de Angola. Enquanto que nós não soubemos, não entendemos a história de Angola, nunca conseguirmos defender identificar o seu irmão. Porque você terá a possibilidade de conversar com o irmão que não, pronto, eu sou dessa tribo, essa aqui é a história. Você vai conseguir conversar com o seu irmão falando da vossa história, que é a história de Angola. Há muita história por aí, meu irmão. Nós angolanos somos orgulhosos. Se você chegar na Zâmbia, vocês não vão acreditar na história do povo angolano que fizeram lá. Os que são do Sul, o de Luanda, ou não sei o quê, foram parar na Zâmbia, deixaram a história. Aquela Zâmbia que você vê. O presidente Kaunda esteve no poder com o apoio dos angolanos por trás dele, que nasceram lá, que estudaram, que tiveram com ele. Você sabia que o presidente Kenneth Kaunda tinha um chefe de Estado-Maior na altura dele, que era um angolano do Sul? Imagina a idade do presidente Kaunda. Deve estar aos 90 e tal, 95. O chefe de Estado-Maior dele era angolano do Sul. Muitos estão lá até hoje, a trabalhar como zambiano, não sei o quê. Mas você entra na casa dele, ele é a falar o Vimbundo. Ou Kimbundo, ou Vimbundo, não sei. Mas ele lá fora, a falar inglês e língua da Zâmbia, identifica-se como um coiso. Mas ele é angolano no coração. Você vai naquela casa dentro, ele só fala o dialeto, não fala nem inglês, nem a língua da Zâmbia. Estou a pedir que deixam de pensar que não, quando eu falo dos Bakongo, porque estou a dividir, não. Eu quero que a história dos Bakongo chegasse nos ouvidos dos angolanos. Os angolanos sabem quem é Bakongo, qual é o valor do Bakongo. Onde nós passamos, fizemos apenas orgulho de Angola, de Cabinda Cunene. E nós queremos que também o povo entenda, mas esse povo, porque são diferentes. E queremos também que as pessoas apareçam e nos contar o rei de Matamba. Quem é o rei de Matamba? De onde veio o rei de Matamba? Como foi a vida dele? Passou por onde? Onde ele passou? Deixou história. Ele fez o quê?
Porque aquele orgulho vai regressar ao povo angolano. Queremos saber a história da Nzinga Mbandi. Ele foi quem? Ela nasceu aonde? Cresceu aonde? Como que ela ficou rainha? Ela era rainha onde? Na que parte de Angola? O que ela tinha feito? O que ela fez? Porque aquele orgulho é orgulho do povo angolano. Nós não queremos ouvir do pioneiro Ngangula, que do MPLA, que caiu do céu, saiu do céu, cai em Angola. Ngangula, que matou um leão na mão, que estava a voar. Ngangula do MPLA, do Constituição. Nós não queremos ouvir isso. Pá. Não queremos esse tipo de história. Nós não soubemos se esse Ngangula era angolano, era anjo. Nós não soubemos, pá. Não estou a dividir. Não queremos ouvir do muito Equivela. Era quem? Saiu aonde? Nasceu aonde? Qual foi a tribo dele ou dela? Qual é a história? O que ele fez em Angola? E quando você é daquela tribo a explicar isso, o povo angolano terá coragem de fazer perguntas, de saber a verdade. E se nós unirmos toda essa história, é a força de Angola. O inimigo que veio do São Tomé, que veio do Cabo Verde, Guiné, do Katanga, não terão coragem de entrar. Porque diretamente veremos a pessoa, ela é diferente de nós. Ela nem tem a cultura, nem o nosso poder ancestral. E nós vamos entender aquela ligação do rei Badematamba, a rainha Nzinga Mbandi, o reino do Congo Nzinganku, que vai até Monte Equivela. Veremos afinal, era uma só família. Era apenas por causa da mulher, isso aconteceu e ele foi naquela terra. Então veremos que é uma só família. E vamos entender onde o MPLA, o que o MPLA fez para nos separar. Em vez de nós darmos o tempo a um estrangeiro a dizer que não, você é bailundo, você é analfabeto, você como pessoa é zerense. Porque em Angola zerense não existe, langa não existe. Em Angola analfabeto não existe. Foi aquilo que o português fez para ele estudar até naquele nível. Porque se o português deixasse, o angolano estudava até chegar a um nível avançado. Porque isso que aconteceu, eles foram fora, foram em Portugal, não sei aonde, estudaram, Zâmbia, estiveram em África, Costa de Marfim, Congo, Kinshasa, estudaram. Essa aqui é a capacidade do angolano. Quando alguns nos insultam, eles esquecem que já em 1960, Angola já tinha doutores. Nós tínhamos doutores licenciados em 1960. Nós queremos que o povo, os que nos insultam, saibam disso. E às vezes nós sentamos com aquele tipo de pessoas a nos insultar e você está aí com a boca calada porque você não sabe da tua história. Se você tivesse o conhecimento da tua história, uma formiga que está a vir em Angola à procura da comida, à procura de viajar, não terá o tempo, orgulho de insultar o angolano à frente do angolano. Foi no óbito da nossa irmã que faleceu há alguns meses atrás. Encontro lá uma irmã nossa que me viu e disse: mano, eu te vi no YouTube, disse que sou eu. E eu ando seguindo o teu programa, eu gosto.
quando você explica da história do Reino do Congo. Ele disse, mas eu explico a verdadeira história. Tudo que eu falo é a verdade. Aqui esteve aqui uma senhora a nos incitar, que eles estava aqui uma senhora zairense, congolesa, que estava a nos contar como que eles nos ensinaram. Nós éramos estúpidos, não tínhamos educação, e eles nos ensinaram a escrever, ler, nos ensinaram como tomar banho, como vestir. No óbito da nossa irmã. Eu olhei para ela, eu disse, e o que é que vocês disseram para ela? E ela me disse, estávamos todos calados. Vamos dizer o quê? Ela tinha conhecimento, nós não sabíamos tudo que ela contava, nós nem tínhamos conhecimento da história. Eu disse nela, olha, eu não posso ficar nervoso, porque a culpa não é vossa. Se você tivesse conhecimento, ensinava aquela senhora, porque ela falava besteira. Eu disse, ela falava besteira. Porque ela não sabe da história, mas porque eles acham angolano é um estúpido. Então, eles brincam conosco. Porque nós não falamos, não passamos a verdadeira história. Eu disse nela, olha, nós construímos o Congo Kinshasa. Nós ensinamos a ele como comer na mesa. Como eles não sabiam segurar garfo, ele não sabia, não podia comer na mesa. Nós ensinamos. Nós trouxemos lá comida. Eu expliquei. Até nós demos dinheiro de independência para ele, porque eles ficassem independentes. Nós que pagamos isso. Foi um angolano, o papai Miguelimbala, que era milionário. Ficaram assim com a boca aberta. Ah, escuta, você está inventando, mas isso que é a verdadeira história. É? Vão lá procurar, vão lá perguntar, mas velho. É? Alguns não morreram, o velho, esse velho que era o diretor do gabinete do velho Ode Roberto, o papai Emanuel Kunzika, morreu há pouco. Foi ele que escreveu na ONU para a independência de Angola. O papai Emanuel Kunzika, foi ele que recrutou o doutor Jonas Malheiro Savimbi na FNLA, para que ele ficasse o secretário-geral da FNLA. O papai André Massaki, foi ele, escreveu livros e livros no Congo para ensinar o congolês. Ele estudou com inglês, português, papai Massaki, André Massaki. Quando o Congo fica independente, apenas a Universidade do Congo, o Lovanium, foi criado em 1958. Nós tínhamos o doutor Savimbi a estudar na Suíça. Tínhamos o papá Emanuel Kunzika nos Estados Unidos a estudar já doutorados na ciência política. No Congo não havia ninguém como doutor. Fica a me olhar, mas conta, você está a inventar isso o que é? Eles nunca ouviram o nome do André Massaki. Nunca ouviram o nome de Emanuel Kunzika. Sabia do Savimbi, porque Savimbi tinha a UNITA, um partido que lutou. Ouviram falar da FNLA. Da FNLA só sabia que havia Ode Roberto. Quer dizer, Ode Roberto era Ode Roberto era o povo, era a FNLA, era tudo. Mas ele trabalhava com as pessoas. É triste. É por isso eu estou a falar do Reino do Congo para explicar a verdadeira história. No Congo nós ensinamos. A mulher do presidente Mobutu, a primeira esposa, é de Cabinda, mamã Antoinette, Maria Antoinette. É de Cabinda ela, era angolana. Quantas vezes que eu devo explicar? Até o próprio congolês próprio não sabe. Aquela senhora, quando eu estava dizendo os nomes, se ela que ela viesse agora, chama para ela vir aqui, falar comigo. Então, irmão, irmã, estou a pedir
que alguns também aparecem para contar a história do rei de Matamba, rei Matamba, rainha Nzingambandi, Muti Akivela, todos aqueles nomes, heróis da história de Angola. Os que fazem parte daquelas tribos, aparecem, por favor, comece a explicar essas histórias. Vi um mano, explicou onde veio o nome do São Salvador. Afinal, branco, que ficaram doentes, que vieram na altura para conquerer a África, descobrir o nosso reino, tiveram doentes a morrer. E foi a cura tradicional que ajudou aquela gente. Eles que pensavam que eles tinham medicamentos e o nosso era veneno. Com o medicamento desde que eles tomavam, morriam. E quando tomaram o nosso medicamento, foram curados. E deram que não, aqui é a Terra Santa, onde veio o nome São Salvador, que é Mbanza, Congo, hoje província do Zaire. É apenas história. Se nós estivermos a contar essa história nas pessoas, as pessoas terão conhecimento. É ali que deram aquele nome, batizaram a província do Zaire, São Salvador. Porque os brancos que vieram descobrir o reino do Congo na altura, o que vieram ficaram doentes a morrer, foi uma epidemia que eles apanharam ali, e todos morreram. E ao fim, viram que não, o regresso vai ser longe, vamos tomar o medicamento deles que está nos dar para nos ajudar. E aquele medicamento do reino do Congo, medicamento tradicional, curou toda aquela gente. Então pronto, essa aqui é a Terra Santa. É São Salvador que nos salvou. É assim que veio o nome de São Salvador, do Mbanza Congo, que hoje é província do Zaire. É a história de Angola que devemos entender e aprender. Abraço a todo o meu povo. Vamos agora falar de Angola. Não estou a trazer separação, nem quero fazer separação e nunca farei separação. É unir o povo angolano. Abraço a todos, pá. Tamo junto.